Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos que estão começando conosco hoje num acompanhamento de leitura bíblica, onde nós estaremos num objetivo de, em um ano, nós lermos a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia inteira? Vamos lá, com sinceridade, digita aí nos comentários. Já leu? Ainda não? Leu bastante, mas não inteira? Se já leu, tem tempo? Não tem? Não lembra muito? Gostaria de saber mais, melhor? Bem, quando nós fazemos algo sem acompanhamento, nós temos um resultado. Agora, quando nós fazemos algo com acompanhamento, ainda mais bem acompanhado, o resultado é melhor. E esse é o objetivo da nossa leitura anual, nosso acompanhamento de leitura anual da Bíblia. É te ajudar, é segurar na sua mão e falar assim, vamos juntos, você não está sozinho. Vai ter alguém que te acompanhe nesta jornada. Bem, nós escolhemos para nos ajudar nessa jornada, essa Bíblia, que tem um plano anual nela, né, de leitura, é a Bíblia 365, Bíblia Dia e Noite 365, ela é a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Essa Bíblia, ela é bem dinâmica, se você quiser comprar ela na Sociedade Bíblica, só entrar no site, ela manda para você aí, para sua cidade. Bem, ela é muito interessante, por quê? Porque você for pegar a Bíblia e lê-la de uma maneira assim, cronológica, né? Os livros em sequência, como eles são, você pode se deparar com momentos com leituras um pouco enfadonhas, né? Cansativas. Já essa edição, ela já monta um programa de leitura de uma maneira que ela fique mais fácil, né? A leitura fique mais desenrolada. Então, nós vamos ler juntos com esse manual. Essa Bíblia 365 é como se fosse um manual de leitura bíblica, tá bom? Então, vamos iniciar. Primeiro dia, leitura 1. Vamos chegar ao 365 dizendo assim, 365, conseguimos, concluímos, glória a Deus. Vamos lá. Bem, estou mostrando aí para vocês, ó, Bíblia Dia e Noite 365. Ela tem a apresentação, né? Você pode ir adquirindo a sua, ver direitinho. E nós vamos começar no dia 1. Então vamos começar em Gênesis, né? Gênesis 1. Só para você entender, a leitura de hoje vai ser Gênesis 1 e 2. Aí depois não é o 3 e 4. A gente vai ler Salmos 1 e depois João 1, do versículo 1 ao 18. E você vai ver que esses trechos se completam. Vai ser muito interessante essa mensagem. Pessoal, lembrando que a nossa leitura, ela é um acompanhamento bíblico, né? Então, muitas vezes nós vamos ler, apenas ler. Pode ser que tenha algum momento que a gente pegue e a gente fale algo sobre aquele texto, mas o nosso objetivo é que você leia a Bíblia, tá certo? Vamos então? Primeiro dia, Gênesis capítulo 1. A criação do universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa.
e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente,
e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado o sétimo dia e sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou das narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, e que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nomes lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Puxa, isso é muito bacana, né? O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Muito legal. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. Então aqui nós finalizamos a parte de Gênesis 1 e 2. Agora nós vamos ler um trecho de Salmos 1 e um trecho de João 1. Então vamos acompanhar? Salmos 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos agora a João 1, do verso 1 ao 18. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que ainda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Glória a Deus. Então, a leitura do primeiro dia está aí. Desde quando nós começamos a ler mesmo, né? Sem contar a apresentação do nosso vídeo, deu aí mais ou menos 15 minutos de leitura. Então, esse é o nosso objetivo, é te ajudar a ler a Bíblia, é pegar na sua mão, é te ajudar, é te incentivar. Nós vamos também procurar melhorar a nossa transmissão, o áudio, a visualização da Bíblia. Nós não temos ainda todos os equipamentos que ficam mais fácil para a transmissão, mas nós vamos procurar, assim que nós formos tendo recursos para isso, termos um investimento melhor
nessas transmissões para te ajudar cada vez mais. Mas isso não impede da gente fazer a leitura que nos propomos a fazer. Então, primeiro dia, compartilhe para pessoas. Nós temos um grupo no WhatsApp silencioso que nós mandamos os links, nós ali fazemos também ressalvas sobre a leitura da Bíblia. Está aqui no link, está aqui na descrição o número do WhatsApp, é só você clicar, é só você entrar em contato conosco e você entrar nesse grupo também, tá bom? Quem não nos conhece, aqui Pastor Everton Ferreira, e vai ser um grande prazer estar com vocês todos os dias na leitura da Bíblia, onde estamos nesse acompanhamento de um ano em ler a Bíblia inteira. Que Deus abençoe vocês, muito feliz de estar aqui. Para cima!